O que me traz na tribuna hoje é fazer um balanço do que foram as manifestações de ontem por todo o Brasil. Aliás, manifestações que surpreenderam. Nós esperávamos sim que tivesse manifestações de rua contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, enfim, contra o desmonte que esse governo está fazendo do Estado brasileiro, e fomos surpreendidos pelo volume. Só na Avenida Paulista, centenas de milhares de pessoas, muito mais do que 200 mil pessoas, se reuniram para fazer um protesto contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. O discurso do presidente Lula foi histórico, acompanhado na Avenida Paulista, mas também acompanhado pela internet, pelas redes sociais, falando exatamente das conquistas do povo brasileiro que estão sendo desmontadas. Calcula-se que ontem mais de 1 milhão de pessoas tomaram as ruas brasileiras para fazer protestos, para dizer a esse governo que está aí que não concordam com a reforma da Previdência, que não concordam com a reforma trabalhista, que não concordam com o desmonte que nós estamos tendo do Estado brasileiro, principalmente do estado de bem-estar social. Hoje, diversos jornais brasileiros tem-se um balanço muito bom pelo 247, que é um site que acompanha muitos movimentos sociais, sobre os eventos. O Mídia Ninja, Jornalistas Livres, todos foram para a rua fazer a cobertura, ouvir as pessoas. E quem estava na rua não era afiliado do PT, não era militante da esquerda, não era dos partidos que apoiaram a presidenta Dilma aqui contra o impeachment ou que apoiam o presidente Lula. Não, eram pessoas que não tinham filiação partidária, que não tinham militância partidária, mas que têm consciência plena do que vai significar essa reforma da Previdência, dos direitos que vão ser tirados das pessoas. E isso nenhum senador, nenhuma senadora aqui pode dizer que desconhece, ou que vai votar uma reforma aqui achando que ela vai beneficiar a maioria do povo brasileiro. Ontem o presidente, que está aí, que nós consideramos ilegítimo, num esforço de retórica, disse que a sociedade está apoiando as reformas, compreende as necessidades. Eu não sei aonde que a sociedade compreende as necessidades de reforma, até porque ontem grande parte da sociedade foi para a rua e foi exatamente contra a reforma. Eu gostaria de perguntar aqui aos senadores e quem está nos ouvindo, principalmente as mulheres, se concordam com a elevação da aposentadoria por idade das mulheres de 55 para 65 anos. Será que as mulheres concordam em ter que pagar 10 anos a mais ou trabalhar 10 anos a mais para poder se aposentar? Sabe o que significa isso? 130 salários, 130 benefícios previdenciários que as mulheres vão deixar de ganhar. Quem que vai ser atingida principalmente? Primeiro, as trabalhadoras rurais, que foi um avanço nós termos conquistado na Constituição de 88, a aposentadoria especial para os trabalhadores rurais, para os agricultores. O que é essa aposentadoria especial? Contribui por 15 anos e, quando tem 55 anos, a mulher se aposenta. E contribui em cima da nota do produtor. Muitas vezes a contribuição é anual ou é semestral, pode ser também mensal, dependendo da atividade agrícola. Se for, por exemplo, o leite, dá para fazer mensal. Agora, a mudança qual que é? Além de fazer a agricultora trabalhar de 55 até 65, ainda vai exigir que a contribuição para a Previdência seja de 25 anos. E pior que isso, que a contribuição seja mensal e seja um percentual do salário mínimo. Como que o agricultor consegue fazer isso? Ele não tem uma renda que seja mensal. Ele não tem uma renda assegurada de mesmo valor todos os meses. Só gente que não conhece a realidade da agricultura pode fazer uma proposta dessas. Então, ontem, as agricultoras estavam nas ruas. Eu quero aqui saudar a CONTAG, saudar a FETRAF, saudar a Via Campesina, saudar o MST, os movimentos sociais que estavam mobilizados e com os agricultores e agricultoras nas ruas. Eu fui aqui em Brasília, tive a oportunidade de vê-los lá, representando esse setor da sociedade que é tão importante para a nossa economia, para a nossa segurança alimentar, para colocar a comida na mesa do trabalhador. 70% do alimento que chega na mesa brasileira vem da agricultura familiar, vem do pequeno agricultor.
Isso porque ele só tem 25% das terras agricultáveis desse país, porque o resto é para a grande agricultura. Então, é com a aposentadoria dessa gente que esse governo está querendo mexer. Como que a gente pode respeitar um governo desse que quer tirar do que mais precisa, daqueles que ganham praticamente um salário mínimo por mês, quer mudar completamente a forma de se aposentar? Dá para ter apoio disso aqui nessa casa? Será que os senadores e senadoras vão apoiar? Acham justo isso? Não podem achar justo, não podem achar justo, porque é exatamente tirar do mais fraco. Ou então, do magistério, dos professores. Nós temos a aposentadoria especial dos professores. O que é a aposentadoria especial dos professores? As professoras se aposentam aos 50 anos, com 30 anos de contribuição. Os professores se aposentam aos 55, com 35 de contribuição. Agora vai mudar. Continua o tempo de contribuição, mas a idade vai mudar. Todo mundo vai para 65 anos. Ora, por que o Constituinte fez uma previdência, uma aposentadoria diferenciada para o professor e para a professora? Pelo desgaste que a profissão tem, desgaste intelectual, desgaste físico, lidar com criança não é fácil. É só alguém que está no governo que tem cabeça apenas de homem para pensar nisso. Porque quando nós fizemos a Constituição, em 1988, nós tínhamos uma bancada de mulheres muito ativa, chamada Bancada do Batom. E uma das coisas que essa bancada conseguiu foi exatamente a universalização da aposentadoria e a diferenciação da aposentadoria por idade para as mulheres. Por isso, colocou para as professoras menos e também para os professores menos. Porque as mulheres sabem o que significa criar filho, conviver com criança, ficar cerca de 6, 7 horas com criança. É muito bonito, é muito legal, é muito poético, mas a realidade não é assim no dia a dia. Desgasta, a criança requer da mãe, requer do professor, requer de quem está com ela, uma atenção quase que exclusiva. Então, assim, agora se desmonta isso em nome do quê? É só cabeça de homem que não consegue olhar a realidade do Brasil. Não anda, não é possível. Esse secretário da Previdência não deve ter nunca pisado numa propriedade rural da agricultura familiar, nem deve ter visitado uma escola de periferia, seja ela estadual ou municipal, em que uma professora tem que estar lá com 30 crianças. E no meu estado é diferente, senador. Está aqui o senador Requião, que fez uma revolução na educação paranaense. O Paraná ficou conhecido como um dos estados com melhor investimento e maior qualidade de educação no Brasil. Entrou o sucessor, o Beto Richa, colocou tudo no chão. Eles estão colocando escolas, senador Requião, no interior. Eu fui para Barracão, o pessoal me disse que tem escola com 52 alunos. O senhor acha que dá para dar aula para ensino fundamental com 52 alunos? É impossível. Como é que o professor vai dar atenção para essas crianças? Mas é essa a prática que o Beto Richa está tendo lá no Paraná. E aí querem ainda aumentar a idade, tempo de contribuição dos professores para se aposentar. Porque essa cabeça que o Beto Richa tem lá no Paraná é a mesma do Michel Temer aqui, é a mesma do ministro da Educação aqui. Para eles é isso. Educação não é processo de emancipação, né, de formar cidadania. Educação é um processo apenas de formar mão de obra para aquilo que eles precisam. Então, se tiver que formar uma mão de obra para uma determinada situação, forma-se. É assim que eles veem o processo educacional. Não é de emancipação da pessoa. Então, é muito ruim o que nós estamos vivendo e por isso que eles fazem isso com a educação. Então, ontem os professores saíram às ruas desse país. Eu quero saudar os professores que iniciaram uma greve ontem. E é uma greve por tempo indeterminado. Aliás, lá no Paraná foi lindíssimo. Fazia tempo, senador Requião, que nós não assistíamos uma manifestação como aquela no Paraná. Eu fiquei realmente impressionada pelo número de pessoas que estavam nas ruas. E estavam lá protestando contra esse desmonte que nós estamos tendo do Estado brasileiro e contra o desmonte do Estado do Paraná. Porque o governador do Paraná resolveu fazer dos professores do Paraná seu inimigo número 1. Um homem, um governante que resolve fazer da educação dos professores seu inimigo número 1, não pode dar certo. Só pode dar errado como está dando lá. Então, a gente tem que chamar atenção para isso. Então, ontem foram às ruas os professores. Os professores coloriram as ruas desse país para chamar atenção para a educação, para chamar atenção
contra a aposentadoria, a reforma que está aqui. E eu acho que o impacto que nós tivemos ontem dos trabalhadores nas ruas, porque também pararam os motoristas de ônibus por um período, os metroviários por um período, os sindicalistas, diversas categorias pararam para mostrar a insatisfação que tem com esse governo. Então, se esse governo está achando que está certo, que tem Ibope, reveja os seus conceitos. Leia os jornais, pode ler até os jornais que ele acredita, porque até esses jornais deram de forma muito aberta o que significaram as mobilizações de ontem. E foram mobilizações em mais de 23 estados. Nós não estamos falando do Rio, São Paulo, ou daqueles estados que você tem geralmente o pessoal mais mobilizado. Nós estamos falando de 23 estados brasileiros em que todas as capitais tiveram mobilização, em que todas as capitais tiveram ato contra a reforma da Previdência, ato contra a reforma trabalhista, ato contra o governo do Michel Temer. E ele está se achando, dizendo que a maioria da sociedade compreende as necessidades de reforma. Aliás, aonde que ele está com a cabeça? Eu não entendo esse governo, porque realmente faz avaliações absolutamente erradas. E eu espero que a base do governo aqui nessa casa seja um pouco mais consciente, porque a base, se não for consciente, vai ter as respostas das ruas e das urnas. Porque ninguém vai aceitar uma reforma da Previdência desse tipo, como eles estão colocando para ser feita. Então, eu queria recolocar aqui os parabéns que eu já dei ontem para todos aqueles que foram para as ruas, dizer que nós estamos aqui, tanto a bancada do Partido dos Trabalhadores, da qual eu sou líder, mas acredito também que a bancada de oposição aqui ao governo está para ser um canal dos movimentos sociais e dos trabalhadores no Congresso Nacional. Nós vamos resistir. Nós somos poucos aqui, muito poucos, mas nós vamos resistir. Nós vamos brigar muito, se precisar, nós vamos gritar, nós não vamos deixar as coisas acontecerem de forma mansa e pacífica aqui dentro, não. Nós vamos ser a voz das ruas. E as ruas ontem mostraram que querem barrar essa reforma, que não vão aceitar a retirada de direitos. Nós avançamos um patamar mínimo com a Constituição de 88, e depois com programas que o governo da presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram nesse país, melhorando a vida dos mais pobres. E agora o que nós temos? Ataque aos mais pobres, aos agricultores, aos professores, vai sobrar para os policiais. Duvido que sobre para aqueles que têm maior salário, porque essa é a prioridade do governo. Aliás, ontem saiu nos jornais entrevista do ministro Osmar Terra, do Ministério de Desenvolvimento Social, falando das mudanças que quer fazer no programa Bolsa Família. O senhor conhece, senador Requião, o programa Bolsa Família. É aquele que complementa a renda das pessoas em até R$ 179 por mês. Aqueles que têm uma renda menor aí que o salário mínimo per capita, que tem um quarto do salário mínimo per capita. Complementa a renda. Aí a tese do governo, a tese brilhante desse ministro, é que a gente tem que ter cuidado para que a pessoa não vá para a informalidade, para não perder o Bolsa Família, que são de R$ 179 por mês. Então, ele vai preferir trabalhar informalmente do que ganhar um salário mínimo para garantir o Bolsa Família. Aí, com essa preocupação, porque ele acha que isso é um problema grande nacional, com essa preocupação, eles fizeram reformas nas leis dizendo o seguinte, que se a pessoa arrumar um emprego formal, ela ainda pode ficar 2 anos com o Bolsa Família, mas que ela vai ser monitorada. E ele dizendo que isso é importantíssimo para se colocar e também achar a porta de saída do Bolsa Família para a pessoa ir para o mercado de trabalho. Eu fico pensando, Vossa Excelência acha, senador Requião, que uma pessoa que ganha R$ 179 de complemento de salário, se conseguir um salário decente, mais do que o salário mínimo, vai se submeter a ficar na informalidade, sem pagar aposentadoria, sem ter seus direitos para receber isso? Que cabeça tem essa gente? Por que ele não pergunta para quem ele representa e quem colocou ele na Câmara? Agora ele está no Ministério, mas para os seus apoiadores e sua base eleitoral, como é que fazem com as operações de crédito que tem junto ao Banco do Brasil para financiar os seus negócios? Se tem também porta de saída para aqueles que têm dívidas astronômicas que deixam com os bancos públicos e que eles vivem nessa casa querendo fazer a negociação. Pergunto qual é a porta de saída que querem dar
para aqueles que vivem do rentismo nesse país. Não seria bom dar uma porta de saída, dizer, meninos, vocês que vivem da renda aí, da especulação, dos juros altos sobre os títulos públicos, nós vamos... É o seguinte, só mais 6 meses com esses juros altos. Ninguém mais vai poder aplicar em título público mais de 6 meses. Aí vocês têm uma porta de saída, vocês vão para os juros normais de remuneração de mercado. Por que não faz isso? Agora, em cima do pobre, o tempo inteiro estão achando coisa para mexer nos programas. Mexer em programa de Bolsa Família, senador. Eu estou dizendo, essa gente não conhece o Brasil, não sabe o que é fome, não sabe o que é pobreza, não anda por aí, fica nos gabinetes que tem ar refrigerado, tomando café bom, bebendo água boa, sem ir para o sol, sem ter que trabalhar no pesado, sem ficar desempregado. É essa gente que faz a regra para os mais pobres na sociedade. Gente, vamos despertar. Vocês acham que é esse pessoal que causa rombo nas contas públicas do Brasil, o pessoal do Bolsa Família? Como do benefício de prestação continuada, senador. O benefício de prestação continuada foi colocado para dar aposentadoria para aqueles que não conseguiam pagar a aposentadoria ao longo da sua vida, por serem muito pobres, por não conseguirem emprego, pessoas que não tiveram educação, que não tiveram o mínimo de proteção da sociedade. Então, essas pessoas, ao fazer 65 anos e receberem 1/4 do salário mínimo per capita por mês, né, da sua família, tem direito aos 65 anos de ter um benefício, que é o salário mínimo, como se fosse uma aposentadoria para o resto da vida. Então, nós estamos falando do andar muito debaixo da sociedade. Aí, essa gente que agora está no Palácio do Planalto resolveu mexer nisso. De que forma? Aumentar a idade de 65 para 70 anos é o primeiro passo. Agora, o senhor me diga, uma pessoa que passa fome na vida, que não tem assistência à saúde decente, que não conseguiu educação, que mora em condições ruins, o senhor acha que essa pessoa consegue ter uma longevidade de até 70 anos? Quem está em condições ruins e não dignas de vida, muitas vezes não chega nos 60. O que essa gente tem com a cabeça de elevar a idade do benefício de prestação continuada para quem ganha até 70 anos? Mas a maldade não acaba aí. Quando a gente pensa que eles fizeram todas as maldades, tem uma outra. Eles vão desvincular o benefício de prestação continuada do salário mínimo, porque eles acham que não tem jeito, essa gente nunca contribuiu, para que vai ganhar um salário mínimo? Então, eles vão arbitrar um salário, senador Requião. O que tirou as pessoas da miséria nesse país não foi o Bolsa Família. O Bolsa Família ajudou. Esses R$ 179 que são complementares à renda, ajudaram. O que retirou as famílias da miséria desse país foi a política de valorização do salário mínimo e a determinação da Constituição de que nenhum brasileiro ganharia menos que um salário mínimo. Agora, o governo que está aí, que é um governo da elite, quer retirar isso do benefício de prestação continuada. São os mais pobres, aqueles que mais precisam, inclusive as pessoas com deficiência. Não é possível a gente achar que isso é normal. Não é possível. O senador Requião teve uma experiência no Paraná, por exemplo, que é um estado com um PIB maior que os outros, de colocar um salário mínimo maior que o salário mínimo nacional. Isso foi vital para algumas regiões mais empobrecidas do nosso estado. Isso ajudou a retirar gente da miséria e da pobreza. Agora, foi uma decisão política. Essa gente que está aí faz a decisão política ao contrário. Tira dos pobres para dar para os ricos. Eu não entendo isso. E aí quer que a sociedade apoie. A sociedade não vai apoiar. A sociedade vai para a rua, vai continuar indo para a rua para defender os seus direitos. Inclusive para não deixar que um governo de plantão mexa nos programas sociais bem-sucedidos que nós tivemos nos últimos tempos. Não botem os seus dedinhos no Bolsa Família, que ajudou a tirar os pobres da miséria. Não coloquem os seus dedinhos sujos no salário mínimo. Não coloquem os seus dedinhos no benefício de prestação continuada. Vocês não têm esse direito, porque vocês já governaram esse país e não fizeram pelos pobres. Já governaram esse país e não fizeram obras para melhorar a vida da população, como a transposição de São Francisco. Vocês não têm condições de fazer isso, não tem direito, não tem moral de fazer isso. Nós vamos lutar aqui para não deixar ter esse retrocesso. Concedo uma parte ao senador Requião.
realmente me espanta, senadora Gleisi, é o comportamento do meu amigo Osmar Terra. E eu não digo amigo ironicamente, é meu amigo. Sempre tivemos uma excepcional relação. É um antigo militante dos grupos de esquerda no Brasil. Se não me engano, senadora Vanessa, ele pertencia ao seu partido, na época em que era estudante no Rio de Janeiro. Mas o Osmar Terra me dá a impressão que foi incorporado pelo espírito da Margaret Thatcher e do Bush. Não é o Osmar que está falando. Ele está propondo o velho liberalismo econômico do Bush e da Thatcher. É o fim do Estado Social, sem dúvida alguma. E isso, senadora Gleisi, no momento em que a Itália, depois que derrotou um primeiro-ministro que queria submeter a economia ao capital financeiro, está adotando o Bolsa Família. E o Fundo Monetário Internacional está propondo o Bolsa Família como uma solução para o mundo, para os países que convivem com essa marginalização ocasionada pela pobreza. Mas o que eles estão pretendendo, na verdade, e é por isso que eu até me recuso a analisar a proposta de modificação da Previdência e da CLT, é o Estado mínimo. É a retirada do Estado das condições de Estado social. É a volta da barbárie. É o liberalismo econômico que está sendo derrotado no planeta Terra. Derrotado na Inglaterra com o Brexit. A Inglaterra sai do mercado comum europeu. Derrotado na Itália com a derrota do primeiro-ministro que teve que renunciar. Derrotado na Espanha, que está há mais de um ano sem conseguir montar um governo razoável que dê estabilidade à sua política e à sua economia. Derrotado em Portugal. É o sistema que fez com que Hollande, o presidente da França, desistisse da sua reeleição, tal a rejeição que conseguiu no processo eleitoral. E no Brasil, o que é que eles têm conseguido com isso? Uma pesquisa de apoio espontâneo, numa provável eleição para a presidência da República, deu ao nosso presidente Michel Temer 1,1% de apoio. Parece que eles não conseguem entender o que está acontecendo. É um erro, é um engano, e por parte de alguns ideólogos financiados pelo capital financeiro e pelos bancos, é uma malandragem para submeter o Brasil ao domínio do capital financeiro do mundo. Antigamente dizíamos ao imperialismo norte-americano. Eu não vejo assim mais. Os Estados Unidos é vítima do capital financeiro. Quando sai para investir em outros países, com salários baixíssimos, impostos ridículos para aumentar a sua lucratividade, e internamente desemprega de uma forma brutal, que chegou a garantir a eleição do Donald Trump, contra Hillary, que representava o Wall Street, o capital financeiro, e, de certa forma, Obama, que apesar da excepcional vantagem, benefício que trouxe ao mundo, por ser, depois de 30 anos do Mississippi em chamas, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, também, de certa forma, cedeu às ingerências e ao domínio do capital financeiro norte-americano. Então, é um erro por parte de alguns e resultado aqui no Congresso de uma fisiologia incrível. Há uma dificuldade enorme de discutir a economia. E a economia é discutida como foi ontem à noite, num jantar da base do governo, no Palácio do Planalto. Não tem cabimento isso. Não se aprofunda o estudo da economia do mundo. Como é que a Alemanha saiu da crise? Saiu com Hjalmar Schacht, defendendo a economia interna, cortando juros, forçando investimentos produtivos e dando trabalho aos alemães. A mesma coisa aconteceu paralelamente nos Estados Unidos, com Franklin Delano Roosevelt, o New Deal, o novo pacto, com a diminuição da carga horária e aumento do salário mínimo para garantir os consumidores. Quando um nacionalista de direita, ou internacionalista de direita, que era o Ford, propunha que na sua fábrica os operários tivessem um salário suficiente para comprar o automóvel que produziam. E a proposta de diminuição da carga horária e de aumento do salário foi exatamente dele, quando
alertava o Roosevelt que o Taylorismo ou o Fordismo, a especialização do trabalho na linha de montagem, ia aumentar de tal forma a produtividade dos Estados Unidos, adotada pelo conjunto dos industriais, que quebraria paradoxalmente o país. Por quê? Porque não teria os Estados Unidos consumidores em função do baixo salário. Então ele propõe, o Roosevelt acata a diminuição da carga horária e o aumento dos salários. Mas aqui é exatamente o contrário. Não há reforma, senadora Gleisi, da Previdência. Querem acabar com a Previdência que será oferecida para o capital financeiro administrado pelos grandes bancos como um prêmio por terem participado deste projeto de liquidação do Estado Social. Um erro por parte de alguns, patifaria absoluta por parte de outros e fisiologia irracional por parte do nosso Congresso. São os demônios do mercado, senador Requião, soltos por esse governo para atormentar a vida do povo brasileiro, que estava começando a ter melhoras da qualidade de vida. Como disse Vossa Excelência, a concepção do papel do Estado é visivelmente o Estado mínimo contra um Estado de bem-estar social. Que, aliás, se você pegar o senhor pegar os países desenvolvidos que nós temos, as economias desenvolvidas, todas têm um grande estado de bem-estar social. Não se faz desenvolvimento econômico sem a proteção dos mais pobres. E eu queria encerrar aqui reforçando o convite para todos aqui, para estarem junto com o presidente Lula, na Paraíba, em Monteiro, para a inauguração efetiva, verdadeira, da transposição do Velho Chico, do Rio São Francisco. E eu estava olhando aqui, senador Requião, fala-se em transposição do Rio São Francisco desde 1847. 1847 fala-se da transposição do Rio São Francisco. Todos os governantes passaram pelo país falando disso e prometendo isso. Todos os governantes passaram pelo Brasil falando disso e prometendo isso. Quando o presidente Lula, com o projeto, resolveu iniciar a obra em 2007, foi motivo de ceticismo, de crítica. Como foi motivo de crítica o Bolsa Família, não sei se vocês lembram, que era chamado de Bolsa Esmola. E depois o PSDB, o mesmo partido que criticou, veio aqui querer fazer um projeto de regulamentação para tirar uma casquinha do programa porque ia bem. Aí, com o Velho Chico, a mesma coisa. Diziam que era impossível. Colocaram lá as pessoas da comunidade, inflaram pessoas da comunidade para ser contra o projeto, criticaram, fizeram horrores contra o projeto. Agora que a transposição do Velho Chico é uma realidade, que está levando água para o sertão, que o sertão vai virar mar, que está todo mundo comemorando, vão eles lá de novo tirar uma casquinha. Não sei se Vossa Excelência viu, o Alckmin, pasme, o governador de São Paulo, da seca exacerbada em São Paulo, que não conseguiu construir estação de tratamento de água para um estado, foi tirar fotografia na frente da transposição do Rio São Francisco. É muita cara de pau. E eles criticaram esse projeto. Criticaram. Senadores do PSDB foram lá, sequer falaram do Lula. Aí esse presidente que está aqui foi lá também e não falou do Lula. Aí o que ele disse, senador Requião? Que era dinheiro público do povo, portanto não devia nada a ninguém. Então, se era, por que não fizeram antes? Há quanto tempo esse senhor que está na presidência influencia governos nesse país? E o pessoal que estava antes do Lula também. Então, se é dinheiro público, toma vergonha na cara e coloca o dinheiro público para o que é a prioridade. Não, a prioridade deles não é essa. A prioridade deles é dar recursos para aqueles que já têm. É o capital financeiro, são os juros, é isso. E aí, quando a obra dá certa, todos vão tirar a casquinha para fotografia. Senadora, ficar interrompendo. Eu vi agora há pouco Brasil, esse plenário, na internet que o Procurador-Geral da República, Janot, sugeriu ao Supremo Tribunal, ao ministro Fachin, a prescrição, que acatasse, que considerasse a prescrição dos crimes cometidos supostamente pelo PSDB e pelo nosso companheiro Aécio Neves. Eu notei que na internet isso causou uma revolta muito grande do pessoal mais progressista, nacionalista, à esquerda do processo.
Mas eu gostaria de dizer a esses companheiros que não se indignem com esse problema da prescrição dos crimes do PSDB. Eu acho que é até uma situação que deveria ser comemorada com alvíceras. O PSDB não tem só a prescrição dos seus crimes em vias de ser declarada pelo Supremo. Ele prescreveu no Brasil, como todas as suas políticas de dependência, como toda a sua política de Estado mínimo, que prescreveu na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na Grécia, na França e no planeta. E prescreveu no Brasil também. Quando o presidente Lula tem 1,1 de intenção de voto para presidente da República... Lula não, Temer. O Temer? O Lula tem 31, está na frente das pesquisas. O Lula está no Nordeste com 47, com uma média boa no Brasil. Mas quando o presidente Temer tem 1,1 de intenção de voto numa espontânea para a presidência da República, é a decretação definitiva da prescrição do liberalismo econômico. Não é a prescrição do Temer, é a prescrição do conjunto de ideias que levou o Temer à presidência da República, sustentadas pelo capital financeiro, pelos bancos, pela fisiologia do Congresso. O PCdoB no comando hoje está nos censurando. Eu estou achando estranho aqui, porque nós estamos com o plenário quase vazio, tem a senadora Ana Amélia que vai falar depois de nós, e a senadora Vanessa está cortando a nossa conversa aqui. Essa prescrição está decretada por erro, por fisiologia e por venalidade também. Eu não tenho dúvida nenhuma que estamos chegando no fim desse ciclo. E esse fim será ornamentado com jantares da base no Palácio do Governo, uma base que não é chamada para participar, que não tem opinião em medida alguma, mas é alimentada com lautos jantares palacianos. Gostei da prescrição do PSDB. O Partido da Tarja Preta está prescrito. Vamos todos a Paraíba, dia 19, fazer a inauguração da transposição do Velho Chico, com quem verdadeiramente fez isso acontecer. Muito obrigada.